quando Jesus andou por aqui, grande parte da perseguição sobre ele veio de quem aparentemente era de Deus, ali, das pessoas que tinham contato com as escrituras e que seriam o povo dele. E hoje é bem parecido. Afinal, Jesus, depois de ser morto, inclusive com grande participação dessas pessoas, ele ressuscitou e ele continua vivo e atuando hoje, de diversas maneiras, se manifestando aqui na Terra, seja através de pessoas ou de qualquer jeito que ele quiser se manifestar. E as reações de perseguição a essas manifestações, muitas vezes vêm daqueles que em tese seriam os de Deus, né? E que também tem contato com uma biblioteca chamada de sagrada e assim por diante. E eu acho que um dos motivos para isso é que quando você tem dentro de si alguns conceitos, modos de pensar, costumes, tradições que você considera muito valiosos ou sagrados ou algo assim, você tende a se incomodar demais, ficar muito bravo quando alguém traz algo diferente disso, que contesta isso, especialmente quando você acha que todas essas coisas que você tem dentro de você são o certo, e que você aprendeu desde há muitos anos, talvez desde pequeno, e aí isso tem muita ligação com religiões, com esse tipo de manifestação. E aí eu não tô falando aqui só de, não, porque Jesus é uma religião e tem pessoas que são de outras religiões, não, eu tô falando aquelas que, inclusive, supostamente são as que ajudam ou que seriam as de Jesus, tipo, que chamam de cristianismo, já que Jesus é o Cristo, né? Mas se parar para pensar, não é essa a questão, até porque Jesus não veio trazer uma religião, ele não chamou as pessoas para seguir isso. Quando ele chamou pessoas para seguir, foi para seguir a ele. E isso é muito diferente de seguir uma religião, uma instituição, alguma coisa nesse sentido. Não é à toa que Jesus, andando por aqui, ele anunciava todo o tempo uma coisa assim, mudem de mentalidade, que o reino de Deus está perto. E é perto no sentido que você consegue alcançar mesmo, não é perto lá e tal. Ele está ao seu alcance, mas para ser governado por Deus, você precisa estar disposto e buscar mudar sua mentalidade, seu jeito de ver as coisas para se adequar a como ele vê. E aí isso inclui você superar aquilo que talvez por tanto tempo você achou tão certo e defendeu tanto. E eu posso trazer aqui alguns exemplos para essa questão de você pegar aquilo que supostamente é de Deus para ir contra Jesus, né? Você pode se lembrar de quando Jesus entrou no templo lá, virou as mesas, né? Fez aquele chicote, derrubou a mesa dos vendedores e tal, daqueles que estavam enxergando nas coisas que Deus tinha trazido uma fonte de lucro, né? Querendo fazer comércio disso. O que todo mundo sabe que acontece hoje também, não é? E aí eu fico pensando, né, na mentalidade de hoje, os argumentos que chegar para alguém que faz isso e falar, mas isso não é amor, não sei o quê. Só que esse alguém que fez isso é justamente Jesus, que é a própria expressão do amor, né? Então é o jeito de ver que está diferente. Ou então quando Jesus, ele lá no meio de muita gente, né, ele se dirige aos escribas lá, né, e os fariseus hipócritas, fingidos, dizendo muitas vezes para eles assim, ai de vocês, hipócritas. E eu acho que seria muito comum alguém, por exemplo, dizer assim, não fala isso assim não, Jesus vai escandalizar os irmãos, né? Só que, na verdade, escandalizar não é deixar alguém assustado porque ele achou que você era bonzinho e você não foi. Escandalizar, né, é fazer tropeçar. E aí quando Jesus faz isso, na realidade ele está ajudando a não haver tropeços por parte daqueles que vão ter ouvidos para ouvir, porque alguns vão tropeçar mesmo, né? Como ele disse em outra ocasião, quando ele fala para dizer para João Batista, os cegos veem, as pessoas são curadas, etc. E feliz quem não tropeça em mim. E nesse momento do ai de vocês hipócritas, ali também você pode ver que Jesus não seguiu a cartilha do elogie em público e corrija particularmente, né? Foi diferente também de um modo de pensar bastante comum. É que o pessoal gosta de encobrir isso também, porque se acontecer algumas coisas assim, pode perder membros do seu grupo e não é o interesse deles, né? Ou ainda um outro exemplo, né? Quando vieram lá questionar Jesus, por que os discípulos dele comem sem limpar as mãos cerimonialmente, não seguem a tradição dos anciãos, né? Dos velhos, a tradição ali que, na verdade, a palavra original presbíteros, né? Então, por que você não segue essa tradição? E Jesus responde assim, por que vocês anulam o que Deus disse para seguir a tradição de vocês? E fala que eles são hipócritas. Como Isaías tinha dito lá, vocês me honram com os lábios, né? Tipo, da boca para fora, mas seu coração está longe de mim, né? E nessa ocasião, depois dessa fala, os discípulos de Jesus mesmo vieram e falaram, você sabe que
Os fariseus ali tal se ofenderam, como você falou, né? A resposta de Jesus foi assim, ó: toda planta que meu Pai Celeste não plantou vai ser arrancada. Quer dizer, Jesus ainda reforçou a postura dele, né? Algo que hoje não seria difícil ver alguém argumentar sobre essa fala de Jesus, algo do tipo: não, você não pode sair nenhuma palavra torpe da sua boca, só o que for para edificação, tem que edificar. É um mau uso daquilo que está escrito no que consideram sagrado para ir contra o próprio Jesus. E você pode pensar também, quando aquele cara chega para Jesus: ó, fala pro meu irmão repartir a herança comigo. E Jesus fala: ó, quem me designou juiz, repartidor entre vocês? Algo que alguém poderia chamar, mas que grosseria, né? Ou que Jesus não correspondeu à ideia do cara que achava que Jesus ia chegar: não, vai lá, reparte, já que Jesus tinha credibilidade pública ali, né? E isso não se aplica só para aquilo que normalmente se pensa como religião, mas também outras coisas que de alguma forma é um tipo de religião que traz assim pensamentos: ó, isso aqui vale muito, respeite e tal, e que são muito diferentes do modo como Deus pensa e do modo como Jesus reflete aquilo que o Pai é. Por exemplo, desde criança a gente é treinado você vai lá, tem aquele momento de cantar o hino e respeite isso e tal, e aí você declara, por exemplo, que essa é uma pátria amada e idolatrada, entre outras coisas, né? E a gente sabe que aquilo que é um ídolo, ele acaba concorrendo com o que Deus traz, porque se você valoriza muito uma coisa e ela diverge daquilo que Deus traz, do que Jesus fala, eles entram em conflito. E essa é uma realidade. E não é muito comum muita gente se sentir, sei lá, ofendida com uma atitude não patriota ou alguma coisa assim. Mas olha esse episódio que aconteceu com Jesus. Quando ele estava na terra onde ele cresceu, na terra dele, vamos dizer assim, né? E ele estava ali anunciando que estava se cumprindo nele algo que tinha sido profetizado muito antes lá por Isaías, uma coisa muito boa, do tipo: ó, eu vim trazer libertação para quem está preso, recuperação da vista aos cegos, curar os quebrantados de coração, anunciar o ano aceitável do Senhor, coisas muito boas. Só que nesse momento que Jesus está trazendo isso, e todo mundo lá na sinagoga tinha os olhos fixos nele, ele fala assim: ó, eu sei que vocês vão citar para mim aquele dito: médico, cura você mesmo, faz aqui na sua terra o que você fez lá na outra terra. E aí Jesus traz dois exemplos que aquelas pessoas conheciam, né? Tinham a ver com dois profetas muito considerados ali, Elias e Eliseu, que, resumidamente, ele traz o seguinte: ó, tinha muita gente no nosso povo aqui de Israel na época de Elias, mesma coisa na época de Eliseu, mas os milagres que foram feitos por meio deles, nesses dois casos, foram para pessoas estrangeiras. Diante disso, ficaram muito bravos com Jesus. Levaram ele para um monte lá, bem alto da cidade, para jogar ele lá de cima para baixo. Só que não tinha chegado a hora ainda dele morrer, então ele saiu dali. Mas isso ilustra muito bem o tipo de reação que se tem hoje e como Jesus vê essas coisas. E no fundo, você sabe aquela expressão antiga lá: minha religião não permite? Eu acho que acaba acontecendo hoje, assim, embora não seja dito explicitamente, no fundo é assim, né? Às vezes Jesus vem e fala assim: siga-me. E a resposta é: a minha religião não permite. Na prática, né? E no fundo, isso acaba refletindo outra coisa que Jesus também já falou: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo para vocês? Estou compartilhando isso nesse vídeo, né, para mostrar a importância daquilo que Jesus trouxe. Ó, mudem de mentalidade, que o governo de Deus está perto, está próximo, bem próximo. Isso é muito importante. Eu sei também que eu preciso ficar atento com isso, para não cair na mesma coisa. E compartilho aqui com vocês. E esse tipo de abertura e de busca, muitas vezes é o que vai fazer a diferença total, assim, entre ser um perseguidor de Jesus e um seguidor de Jesus, de fato, de verdade. Falou.